Olá, galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades relacionadas a ligações químicas. Então, a questão 2 da página 82. Sabendo o número de elétrons de cada gás nobre e que os átomos tendem a adquirir eletrosferas iguais às dos gás nobres, ganhando ou perdendo elétrons, complete o quadro abaixo. Observe o exemplo do bário. Então, o bário ele tem 56 elétrons na sua eletrosfera. Ele precisa ficar parecido com o gás nobre mais próximo dele, que é o xenônio, que tem 54 elétrons. Então, para ele ter 54 elétrons, ele precisa perder 2 elétrons. Se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 2 cargas positivas a mais, então ele vai se transformar num cátion. O bromo, ele tem 35 elétrons e o gás nobre mais próximo dele é o criptônio com 36. Então, para ele ficar igual ao criptônio, ele precisa ganhar um elétron. Ganhando um elétron, ele fica com um elétron negativo, uma carga negativa a mais, se transformando num ânion. O cálcio ele tem 20 elétrons. Para ele se transformar, para ele ficar parecido com o gás nobre mais próximo dele, que é o argônio, que tem 18 elétrons, ele precisa perder 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons, ele fica com 2 cargas positivas a mais, então se transforma num cátion. Já o cloro tem 17 elétrons. Para ele ficar mais parecido, mais semelhante com o gás nobre mais próximo, que é o argônio, com 18 elétrons, ele precisa perder um elétron. Perdendo um elétron, ele se transforma num ânion com uma carga negativa a mais. O flúor tem 9 elétrons. Ele precisa ficar parecido com o neônio, que tem 10 elétrons. Para isso, ele precisa ganhar um elétron. Ganhando um elétron, ele fica também com uma carga negativa a mais e se transforma num ânion. O iodo tem 53 elétrons e para ficar parecido com o gás nobre mais próximo dele, que é o xenônio, que tem 54, ele precisa ganhar um elétron também, se transformando num ânion com uma carga negativa a mais. O lítio tem 3 elétrons. Ele precisa se tornar semelhante ao hélio, que possui 2 elétrons na sua eletrosfera. Para isso, ele precisa perder um elétron. Perdendo um elétron, ele fica com uma carga positiva a mais, se transformando num cátion. O magnésio tem 12 elétrons e, para se tornar semelhante ao neônio, que tem 10, ele precisa perder 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons, ele fica com 2 cargas positivas a mais. O potássio, que tem 19 elétrons, para ficar semelhante ao argônio, que tem 18 elétrons, precisa perder um elétron. Perdendo um elétron, ele fica com uma carga positiva a mais, se transformando num cátion. O rádio possui 88 elétrons. Para se tornar semelhante ao radônio, que tem 86, ele precisa perder 2 elétrons e assim ele fica com 2 cargas positivas a mais. O sódio, que tem 11 elétrons, precisa ficar semelhante ao neônio, que tem 10 elétrons na sua eletrosfera, e para isso ele precisa perder um elétron, se transformando num cátion com uma carga positiva a mais. Exercício 3 da página 83. Depois de completar a tabela do exercício 2, respondam. Letra A. Um íon cálcio deve combinar-se com quantos íons iodo para formar um composto neutro? Qual será a fórmula desse composto? Então, nós precisamos lembrar que nós devemos determinar primeiro o cátion, o íon
depois o ânion, que é o íon negativo. O cátion sempre vai vir primeiro na fórmula. Daí nós determinamos o valor da carga do cátion, determinamos o valor da carga do ânion. Nós não temos aqui o valor, mas nós sabemos que é 1, né? Vou colocar aqui 1. E depois que a gente determina os valores das cargas, nós cruzamos a carga do cátion, que vai se tornar o índice atômico do ânion, no caso aqui, a carga do cálcio vai se tornar o índice atômico do iodo, que é 2, e a carga do iodo vai se transformar no índice atômico do cálcio, tá? Fazendo com que a fórmula química seja Ca2, tá? Para a gente determinar aqui a quantidade dos átomos de cada elemento, nós utilizamos a fórmula química. Nós temos aqui o índice atômico do cálcio é 1 e o índice atômico do iodo é 2, né? Então, nós temos aqui 1 cálcio e 2 iodos nessa fórmula, tá? Então, para que ocorra a formação de um composto neutro entre o cálcio e o iodo, é necessário 1 cálcio para 2 iodos. Letra B. Um íon magnésio deve combinar-se com quantos íons cloro para formar um composto neutro? E qual será a fórmula desse composto? Então, da mesma forma, né, primeiro devemos determinar aqui quem é o cátion, quem é o ânion, tá? O cátion vem primeiro, daí nós determinamos a carga desse cátion, depois determinamos a carga do ânion e cruzamos as cargas de forma que a carga do cátion seja o índice atômico do ânion e a carga do ânion seja o índice atômico do cátion. Então, nós temos aqui também a fórmula MgCl2, porque o Mg recebeu o valor da carga do cloro e o cloro recebeu o valor da carga do magnésio, né? Então, a fórmula é MgCl2. Também para nós descobrirmos a quantidade de átomos de cada elemento, nós temos então 1 átomo de magnésio para 2 átomos de cloro, ok? Então, esses índices atômicos aqui indicam a quantidade de átomos daquele elemento na fórmula. Então, para que se forme um composto neutro entre magnésio e cloro, precisa de 1 magnésio e 2 cloros. Letra C. Um íon potássio deve combinar-se com quantos íons flúor para formar um composto neutro? Qual será a fórmula desse composto? Então, da mesma forma que os anteriores, nós determinamos então o cátion primeiro, o valor da sua carga, que é 1, o flúor, que é o ânion, vem depois, e o valor da sua carga também é 1. No caso aqui do potássio é 1 positivo, no caso do flúor é 1 negativo. Determinando o valor das cargas, a gente inverte, né? As cargas a carga do cátion vai como índice atômico do ânion e a carga do ânion vai como o índice atômico do cátion. E a fórmula química fica KF. Então, K1F1. Como o número 1 a gente não expressa, né, em forma numérica, fica KF. Para determinar a quantidade de átomos dessa fórmula, nós temos aqui 1 potássio para 1 flúor, tá? Então, tendo 1 potássio para 1 flúor, forma um composto neutro. Letra D. Um íon oxigênio deve combinar-se com quantos íons sódio para formar um composto neutro? Qual será a fórmula desse composto? Também aqui determinamos primeiramente quem é o cátion, depois o ânion,
e as suas cargas, né? Então, temos uma carga positiva para o sódio e duas cargas negativas para o oxigênio. Daí, cruzamos, né? O valor da carga do sódio vai como índice atômico do oxigênio e o valor da carga do oxigênio vai como índice atômico do sódio, ficando então a fórmula Na2O, tá? E aqui, para determinar a quantidade de cada átomo na fórmula, nós temos então 2 átomos de sódio para 1 átomo de oxigênio, e assim eles formam um composto neutro. Exercício 4 da página 83. Com base na tabela que você completou no exercício 2, pense e responda: por que o íon potássio não reage com o íon sódio? Nós vimos que o íon potássio e o íon sódio perderam elétrons, né? E se eles perderam elétrons, formaram íons positivos. Nós vimos que só há atração entre íons com cargas opostas. Como eles vão ter o mesmo tipo de carga, né? Carga positiva, não vai haver essa atração entre eles, ok? Então, não vai acontecer a neutralização dessas duas das cargas elétricas deles. E eles só serão atraídos por íons que ganharam elétrons, tá? Então, o sódio só vai se ligar a ânions e o potássio também. Exercício 1 da página 85. Os átomos têm moléculas com cargas elétricas positivas e negativas. Sendo assim, por que se diz que eles são eletricamente neutros? Eles são eletricamente neutros porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Exercício 2 da página 85. Para responder às questões abaixo, considere a seguinte afirmação: os elétrons podem escapar da eletrosfera e ser atraídos por outro átomo. Letra A. O que acontece com um átomo que ganha elétrons? Se esse átomo ganha elétrons, ou seja, ele ganha carga negativa, ele se torna um íon negativo, né? Ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, portanto, vai ficar carregado com carga elétrica negativa. Letra B. O que ocorre com um átomo que perde elétrons? Aí é o contrário, né? Ele vai ficar carregado positivamente, porque ele vai ter mais prótons do que elétrons, tá? Então, ele vai ser o contrário do que ali na letra A. Então, aqui está mostrando, né? Quando o átomo perde elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Quando o átomo ganha elétrons, vai ter mais carga negativa do que carga positiva, ele vai ficar carregado negativamente. Letra C. O que são íons? Íons, como a gente viu, são aqueles átomos que têm o número de prótons diferente do que o número de elétrons. Então, eles são carregados eletricamente, tá? Ou eles ganharam ou eles perderam elétrons, tá? Isso vai fazer essa diferença entre o número de prótons e elétrons. E letra D, o que são ligações iônicas? As ligações iônicas, então, são ligações que ocorrem entre íons, né? Devido a essa atração oposta que acontece quando um átomo perde elétrons e o outro ganha. Quando ele perde, fica carregado positivamente, quando o outro ganha, fica carregado negativamente. As cargas opostas se atraem e ocorre a ligação entre esses dois íons. Exercício 3 da página 85.
o que são ligações covalentes. A ligação covalente, ela é a ligação entre átomos que compartilham elétrons, ou seja, eles emprestam elétrons um para o outro, né? Compartilham pares de elétrons. Então, cada um dos átomos vai estar emprestando um elétron da sua eletrosfera, e isso vai gerar essa ligação chamada de covalente ou molecular. Aqui no exemplo, a gente tem um átomo de carbono fazendo 4 tipos de ligações covalentes com 4 hidrogênios, tá? Então, cada hidrogênio está emprestando um elétron da sua camada de valência e também o carbono emprestando um elétron da sua camada de valência para cada um desses hidrogênios, tá? Então, aqui o carbono está aproveitando e ficando com a sua eletrosfera, a sua camada de valência estável com 8 elétrons, e cada hidrogênio também ficando estável com a sua única camada da eletrosfera com 2 elétrons. Exercício 4, da página 85. Como são representadas as moléculas? As moléculas são representadas por fórmulas que vão indicar os tipos de átomos que vão estar presentes nessa molécula, bem como também as quantidades deles, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa molécula de glicose, eu tenho 6 carbonos, eu tenho 12 hidrogênios e eu tenho 6 oxigênios em uma molécula. Então, a sua fórmula química vai ser C6H12O6. Já nessa molécula de CH4, eu vou ter um carbono, esse 1 aqui não está representado numericamente, mas a gente sabe que tem um carbono, e tenho 4 hidrogênios. Aqui também nessa molécula FeSO4, eu tenho um átomo de ferro, lembrando que quando a gente tem um elemento que é representado por um símbolo com mais de uma letra, a primeira letra sempre será maiúscula e a segunda sempre minúscula, tá? Então, aqui Fe é o símbolo do ferro. Aqui, então, eu tenho um ferro, eu tenho um átomo de enxofre, um S, e eu tenho 4 átomos de oxigênio, ok? Exercício 5 da página 85. O cloreto de sódio, sal de cozinha, resulta da união de um íon de sódio com um cloro. Qual a sua fórmula? NaCl ou ClNa? Justifique. Então, nós devemos sempre lembrar que a primeira regra para se escrever a fórmula química de um composto, de uma substância, é sempre colocar o íon positivo na frente. Então, o cátion sempre vai vir na frente, independente se o nome vai iniciar com, aqui no caso, cloreto de sódio, tá? A tendência é até a gente pensar que o cloro viria na frente, mas na verdade não. Vem o sódio na frente, por quê? Porque o sódio é o cátion, né? É o íon positivo, e sempre para escrever a fórmula, o íon positivo vai vir na frente, tá? Então, a fórmula certa, correta, é NaCl. Exercício 6, da página 85. Circule a maneira correta de escrever as fórmulas das substâncias abaixo. Então, a letra A água, a fórmula correta da água é H2O, né? Nós já conhecemos essa fórmula, né? De cabeça já. Letra B, cloreto de cálcio, lembrando que sempre o íon positivo vem na frente e o íon negativo vem depois, né? Então,
se nós observarmos na tabela periódica a tendência, né, de quem perde, de quem ganha, nós veremos que o cálcio, ele é quem tem a tendência a perder elétrons, a se transformar em íon positivo. Então, ele vai vir sempre na frente, né, quando for fazer uma ligação iônica com qualquer outro elemento, tá? Então, aqui a fórmula correta é CaCl2, tá? E o iodeto de magnésio também, tá? Porque o magnésio tem a tendência a perder elétrons e a formar íon positivo, e o iodo tem a tendência a ganhar e a formar um ânion. Então, a fórmula química vai ficar MgI2, né? Porque o magnésio é o cátion e o iodo é o ânion. Exercício 7 da página 85. Quais as diferenças entre O2 e o ânion oxigênio? Então, o O2, ele vai representar a fórmula química do gás oxigênio, tá? Isso quer dizer que nesse gás oxigênio, nessa molécula, existem 2 átomos de oxigênio. Já o ânion oxigênio representa um íon que ganhou 2 elétrons, né? Portanto, ficou com 2 cargas negativas a mais, tá? Então, essa é a diferença. Um representa a fórmula e o outro representa o íon negativo, né? Questão 8 da página 85. Um mesmo elemento pode formar um composto iônico com outro elemento e um composto covalente com um terceiro elemento? Exemplifique. Sim, né? Como na questão anterior a gente usou o oxigênio, aqui a gente também vai usar ele como exemplo, tá? Ele pode, num dado momento, realizar uma ligação covalente com um outro elemento, como também pode realizar uma ligação iônica, tá? Então, aqui, por exemplo, na ligação covalente, nós temos a formação do gás oxigênio, da substância simples oxigênio, né? Onde você tem 2 átomos de oxigênio compartilhando 2 pares de elétrons, tá? Então, fazendo aqui uma ligação dupla, nós temos aqui, então, 4 elétrons sendo compartilhados, né? 2 de cada um dos átomos, tá? E na ligação iônica, aqui com o potássio, o oxigênio, ele ganha um elétron de cada potássio. Nós temos 2 potássios para um oxigênio, né? Então, o oxigênio, como ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai precisar de mais 2, né? Então, cada potássio vai doar um dos seus elétrons ali para o oxigênio, formando, então, um composto iônico, K2O, ok? E a questão 9 da página 85, quantos átomos de cada molécula existem nas fórmulas abaixo? Letra A, MgCl2. Então, nós vimos que quando o átomo tem quando a molécula tem um átomo de um determinado elemento, a gente não escreve o número 1, tá? Só coloca o símbolo. Então, aqui no caso, nós temos um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro, tá? Então, esses numerozinhos aqui, relembrando, são os índices atômicos, tá? Letra B, nós temos Ca e 2, também, né? Aqui no Ca nós não temos o índice atômico representado numericamente, mas a gente sabe que é um átomo de cálcio e 2 de iodo. Na letra C, nós temos um átomo de ferro, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Na letra D, nós temos 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. E aqui na letra
E nós temos que abrir um parênteses, tá? Nós temos aqui 2 átomos de alumínio, né? 2 é o índice aqui do atômico do alumínio. E nós temos um parênteses, e dentro desse parênteses nós temos uma outra molécula, o SO4. Relembrando que quando a gente tem um símbolo formado por 2 letras, a primeira sempre vai ser maiúscula e a segunda sempre minúscula. Como nós não temos letra minúscula aqui, significa que o S é um átomo e o O é outro átomo, é um outro elemento diferente, tá? E nós temos aqui S1, no caso aqui teria o número 1, deixa eu escrever aqui para vocês. Tá? Como se nós... Opa! Como se nós... Ai, tô meio descoordenada aqui. Deixa eu colocar o número 1 aqui. Vou colocar só um tracinho. Tá muito certo. Aí, agora deu. Então, é como se nós tivéssemos o número 1 aqui depois do S e o 4 depois do O. Esse 3 que vem por fora do parênteses, ele vai fazer uma multiplicação de todos os índices atômicos de dentro do parênteses. É como na matemática, a multiplicação distributiva, né? Você tem aqui o 3 multiplicando o 4 e você tem o 3 multiplicando o 1. Então, na realidade aqui, nós vamos ter 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio, tá? Porque justamente esse 3 aqui de fora vai estar multiplicando tanto o 4 do oxigênio quanto o 1 do enxofre, tá? Então, nós temos nessa fórmula toda aqui 2 átomos de alumínio, 3 átomos de enxofre e 12 átomos de oxigênio, ok? Desculpem a minha descoordenação motora ali, né? Ajuda um pouquinho também o mouse que não tá me facilitando a vida aqui, mas deu tudo certo no final, né? Então, essa foi a correção das atividades que foram passadas para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, ok? Me procurem e eu estarei sanando as dúvidas de vocês, ok? Um beijo para todos e até a próxima aula.